Fala galera, beleza aí? Eu sou o Rafael, esse aqui é o canal Nas Vertentes, canal criado para falar sobre música e colecionismo. E no vídeo de hoje quero trazer para vocês 5 publicações que fizeram assim minha cabeça, ao ponto que posso dizer com toda certeza que mudaram minha vida. São na verdade 4 livros e uma revista. Assim, tudo, claro, assunto sobre música, né? E que depois que eu os li, né, que eu adquiri para mim, assim, foi algo que mudou totalmente minha forma de ouvir, de pensar, de conhecer, de discutir, de conhecer, assim, de tudo, né? Tudo que envolve música, ponto de vista, assim, meio que deu uma melhorada, assim, de uma forma, assim, tão legal, assim, tão imensa, que eu quero dividir aqui para vocês, dividir aqui com todo mundo. Então, são, na verdade, 4 livros e uma revista. Tá separado aqui, já vou mostrando aqui para vocês. O primeiro delas aqui, que é uma bem conhecido, foi esse livro aqui, ó. ABZ Rock Brasileiro. Que é um livro que foi escrito pelo Marcelo Dolabella, que era um músico e jornalista lá em Minas, infelizmente já falecido, né? Então é uma obra aqui sensacional. É um catálogo aqui com inúmeras bandas, inúmeros artistas. É um livro de 87. Então, pensa, fazer um catálogo aí do Brasil inteiro aí, bandas do norte, sul, de todos os locais do Brasil. Fazer, né, um catálogo assim numa época que pesquisa era só biblioteca, não, todo mundo sabe, não tinha internet, não era bem mais raiz mesmo para fazer uma pesquisa. Então, você quer saber de qualquer artista, banda que tinha na época, tá praticamente tudo aqui. Você quer saber, sei lá, do Titãs, que tá aqui na capa, Titãs, Paralamas, Legião Urbana, quer saber do Erasmo Carlos, Raul, Rita Lee, Secos e Molhados, Seri Campelo, Tony Campelo, tá tudo aqui. O cara fez assim um compilado de tudo, um resumo, né, de cada artista, cada banda, a discografia deles aqui da época, e fez aqui um resuminho de cada um. Uma discografia até então. Por exemplo, abri aqui aleatório. Torinho Horta. Tá aqui o nome dele completo. Antônio Maurício Horta de Mello, cantor, guitarrista e tal. Aí tem aqui a discografia dele. Tem, por exemplo, outras bandas aqui. Boca Livre, Blindagem, Bocato, Paulinho Boca de Cantor, Black Future, 14 Bis. Então, cara, foi um apanhado assim sensacional. Claro, tem muitos erros, assim, como falar que uma banda é de um lugar, mas ela é de outra. O Salário Mínimo, por exemplo. Banda, né, de heavy metal, né? Teve hard heavy metal dos anos 80, né? A banda foi formada em Santana, mas aqui fala que é de Santo André. Até lembro da época que eu falei, nossa, o Salário é de Santo André, mas não. Só que, pô, foi uma pesquisa aí com vários livros, várias publicações. E tem até também aqui, ó, uma dica aqui sobre filmes também. Tudo filme que mostra, que fala de música. Tem aqui filmografia, livro de 57, 59, 68. Por exemplo, um livro 76, Ritmo Alucinante. Livro de 68, Roberto Carlos, Ritmo de Aventura. Então tudo que é livro, assim, filme que tem música, tem rock na trilha, tá aqui. Então, até 86 tem aqui, os últimos aqui foram Cidade Oculta, Cinema Falado, e teve o filme de 85 aqui, Areias Escaldantes, Rock Estrela, Sete Vampiros. Então, um trabalho aqui sensacional aqui do Marcelo Dolabella. Tem até banda que não gravou nada, também tem algumas que tem catalogado aqui. Então foi um trabalho assim espetacular. Hoje, com auxílio aí, né, da internet, Google, já é difícil fazer, imagina aqui nessa época aqui na raça. Então, foi um livro aqui que abriu a mente, assim, na hora que eu vi, falei, olha, quanta banda que existe, quanta história, quantos discos gravados. Então, quando eu vi isso daqui, eu já tive uma ideia, gente, de quantas bandas que tinha no rock brasileiro. Eu já tinha uma outra edição desse livro. Eu acho que era a segunda ou terceira, salvo engano, não lembro. Mas estava toda, esfarelou toda, as páginas soltando, felizmente aí acabou indo pro lixo e comprei essa segunda aqui, essa aqui guardadinha. Então esse foi o primeiro livro. O segundo
Não, é um livro, acho que é português. É A Morte do Rock and Roll. Aqui tem aqui A Morte do Rock and Roll, mas aqui saiu A Morte no em Rock and Roll. Então aqui é, pelo próprio nome aqui ele fala, ah, mostra aqui, vai, não só os principais músicos aqui também, é, o Clube dos 27, né, tipo Jim Morrison, aqui Jimi Hendrix, tem também Janis Joplin, até que vai o Elvis, tal, o John Lennon, claro, já fora dos 27, tá? Então, o Elvis com 42, né, salvo engano. Então tem aqui, conta a história aqui de cada artista, e discografia e fala assim da causa, né, do falecimento. Aí por que esse livro aqui me expandiu assim a mente? Porque ele veio assim do rock, eu comecei a ver outros nomes, tipo Brian Jones. Sabia que Rolling Stones tinha um guitarrista que faleceu nos anos 60, mas não sabia nem o nome quando eu comprei isso aqui. Aí fala sobre, ó, Mark Bolan, tem Sam Cooke, também o nome é rock and roll, mas tem aqui Soul Music, tem reggae, ó. Vídeo aqui o Bob Marley, né? Então fala aqui, vai, do Rick Nelson, Buddy Holly, fala Stevie Ray Vaughan, fala de um monte de artista. Olha, Steve Merritt, Johnny Thunders, né, do New York Dolls, toda a cena lá dos anos 70 lá, daquela, do glam rock, depois o punk, fez o punk, fez aquelas bandas punk e tal. Então tem muito aqui do... Tem muito aqui sobre... É, em geral, né? Tem Frank Lymon, por exemplo. Tem cada artista aqui que eu nunca tinha ouvido falar. Então, quando eu comecei a ler sobre essas bandas, esses artistas, tipo, eu conheci esses óbvios aqui da capa. Então, mas esses outros aqui que eu fui falando, vai, o Mark Bolan, Duane Allman, aqui, né, do Allman Brothers Band, Professor Longhair. Cara, assim, aquilo lá eu falei, nossa, quanta gente que tem que eu nem conheço. Até me achava, vai, né? Na época eu tinha acho que 18 anos quando eu comprei esse livro, 17, 18, não lembro. Me achava que até me conhecia, assim, bem, vai, por exemplo, molecada e show de banda cover, então, todas as bandas que tocavam lá as músicas, pelo menos todas eu sabia quem era. Mas aí, aquela coisa lá, muitos desses shows, assim, eram mais o mesmo, um óbvio, assim, mas a gente começa a pensar, falei, porra, por que ninguém toca... Small Faces, né? Por que ninguém toca Birds, o show? Birds aqui é o Jenny Clark. Então, tem aqui a história dele, o resumo, os discos solo aqui gravados. Ah, não, aqui com Birds, aqui, né? Os discos gravados com Birds, os principais, né? Aqui já não faz o apanhado de todos os álbuns, mas faz como se fosse uma indicação, né? De disco, assim, pra conhecer. Então, Jenny Vincent, Ed Cochran, Bill Haley, então tanta gente legal aí que esse livro fez eu querer ir atrás, conhecer essas músicas, conhecer melhor sobre tais artistas. Então foi um livro assim bem, digo assim, marcante aqui pra mim. Agora o terceiro. Vou mostrar aqui uma revista que vai fugir aqui um pouco aqui dos títulos aqui, né, separaram, que era tudo livro. Foi essa edição aqui da Metalhead, revista aqui, puta, eu adorava essa revista, até era minha favorita. Claro, tinha Rock Brigade, Road Crew, assim, gosto dela, mas a Metalhead, meu, eu adorava ela. E a Showbiz também, porque ela abrangia muito mais assim música, né, mais outros estilos de música, vamos dizer assim. Então, por exemplo, The Cult, por exemplo, tô aqui com a camiseta aqui. Tudo falava da Showbiz, e quando tinha uma outra coisa de metal que precisava, acontecia, tinha lá, né, claro, pouco, né, mas agora, para falar assim de metal mesmo, assim, eu não gostava aqui da Metalhead. E essa edição aqui, foi um especial de chamado Metal Brazuca, foi 2000 ou 2001 essa daqui, essa publicação. Eu falo, por que assim mudou aqui minha vida? Eu falo assim, ela. Porque assim, ela conta bacana aqui, faz um apanhado legal aqui das bandas da capa. Aqui vai o Sepultura, Raimundos. Conta aqui a história deles. Mas também conta aqui também, uma história assim resumida, mas conta assim, abrange legal todos os álbuns.
Tem Corsos, Dorsal Atlântica, Ratos de Porão, MX e Crisium. E além disso, ele fala aqui muito, aqui faz aqui um apanhado de inúmeras bandas aqui que gravaram um disco e sumiram, bandas que ficaram mais underground ainda do que o Corsos, Dorsal, por exemplo. Então aqui fala do Arpia, fala do Golpe de Estado, fala do X-Rated, Holocausto, Chacal, Mutilator, Mist, todas aquelas bandas lá de Minas, a cena de Minas. Então tem aqui, além das bandas da capa, conta essa história desse pessoal. Aqui o Raimundos, com a discografia até então, né? Aqui o Sol do Foreves. Então acho que é 2000, né? 2000, porque ainda o disco ao vivo saiu no final do ano. Ainda não estava aqui mostrado. Tá até aqui. O próximo passo é lançar um disco ao vivo. Pronto, né? Ano 2000 aqui a revista. Então aqui fala de outras bandas, como Necromancia, SP Metal. Isso aqui abriu minha cabeça assim, para falar de metal nacional, que vai muito além do Sepultura. Eu sabia, conhecia Sepultura, um pouco do Overdose e Sarcófago. Eram as 3 bandas assim, que eu meio que conhecia assim, muito assim, razoavelmente. E depois Corsos, Dorsal e tantas essas outras bandas aqui falando. Centúrias, falando sobre Salário Mínimo, Antares, Vulcana, Viper, Orquídea Negra. Nossa, tem tanta banda aqui. Eu falei, não conheço nada, né, de rock e metal, assim, quando eu li essa revista. Aí comecei a querer conhecer as bandas, sabia até o nome dos discos, mas não sabia as músicas, ver como é que era. Assim, eu sempre gostei de ler, conhecer, mas claro, ouvir também, né, mas eu queria também ter essas fontes aqui olha, outras aqui, conforme eu tô falando, eu tô colando aqui. A Chave do Sol, Platina, Carisma, Voodoo. Carisma foi a primeira banda a gravar um álbum de metal em inglês. Teve o Stress, né, em 82. Foi a primeira banda de gravar um disco aqui de heavy metal no Brasil. Então, aqui, edição bacaníssima aqui, ó. MX, estavam voltando na época, ó, tem aqui a discografia aqui deles aqui até então. Tem muita coisa legal aqui. Faltando o Robertinho de Recife, né, a fase que ele fez lá, que ele ficou lá no Metal Mania, o rock, a fase mais roqueira dele. Então foi essa aqui, pessoal, essa edição aqui, essa revista, Metal Brazuca. Tá aqui até hoje, né? Ainda dou uma lida nela, eu gosto de ver, até lendo até agora aqui, tipo, me dá uma grama, assim, me traz conhecimento, assim, mesmo lendo tanto tempo, ó. Algeras, Big Balls, Anjos da Noite, Alta Tensão, enfim. Vou ficar aqui até amanhã se eu falar de todas essas bandas aí. Então foram por enquanto essas 3. Agora o quarto aqui que pra mim também foi, não sei, um chacoalhão assim na mente, assim, que me abriu o mundo assim do rock and roll assim, em geral. Foi esse álbum, foi esse livro aqui, ó. Guia do Rock em CD. Guia de Rock em CD. E foi feito pelo jornalista aqui, né, o Arthur da Pive, né, e o Luiz Henrique Romagnoli. O Luiz era do Picassos Falsos, banda, né, lá do Rio de Janeiro. Então eles fizeram aqui, como se fosse 300 álbuns. É para ser 270 gringo e 30 nacional. Só que saiu 29 nacional, faltou um, né? Então, detalhe, né? Abafa ele. Que mostra assim, tipo discos como se fossem não obrigatórios, que, poxa, já falei um livro, um tema aí, já gravei recentemente. Mas assim, álbuns assim clássicos que servem assim como assim para pontos de partida, pontos de conhecimento, discos que mudaram a história de alguma forma, que impactaram na música, discos importantes, vamos dizer assim, álbuns importantes. E são aqui, falam de vários artistas. Tem aqui, por exemplo,
AC/DC, aí vai a letra A. AC/DC, Allman Brothers Band, Aerosmith e Animals. Então aqui, por exemplo, AC/DC, que ele recomenda, né, o If You Want the Blood You Got e o Back in Black. Aerosmith, Toys in the Attic, de 75, e o Pump, de 89. Que são discos assim, que impactaram. Né? Até aqui vai Jeff Beck, Truth, de 68. Nirvana, Bleach, 89. Nevermind. Nirvana aqui eles falam de todos. Como Beatles, falam praticamente todos os discos aqui. Então, Pink Floyd, tem aqui o Atom Heart Mother, tem o The Wall, Dark Side of the Moon, Stones Let It Bleed. Então eles falam, pega fala da banda, faz uma síntese. A banda que é Led Zeppelin, quarteto inglês de hard rock, em atividade entre 68 e 80. Aí pega alguns discos do Led Zeppelin, Led Zeppelin 69, o primeiro. E fala, né, a história do disco, as músicas que tem lá. Metallica. Aqui eles indicaram o Injustice for All e o Black Album 91, tem o Midnight Oil, os discos de 87 e de 90, e conta histórias, né, do disco. E o mais legal também, quando acaba de falar da banda, eles colocam aqui no final 5 dicas de quem curte aquela banda pode gostar. Por exemplo, Pink Floyd. Tem aqui no final 5 dicas aqui. Alan Parsons, Camel, Jimi Hendrix, Soft Machine e Tangerine Dream. E o que está aqui em negrito, que é o Camel e o Jimi Hendrix, falam aqui no livro. Então é uma forma de você ler a banda, gostar e depois ir atrás, de querer saber outras referências. Mas Sex Pistols, tem aqui Clash, Damage, Dead Kennedys, Public Image e Ramones. Então, assim, por que esse livro aqui me estourou assim, a mente? Que era aquilo lá que eu tinha falado agora há pouco sobre show, banda cover, essas coisas. Então, você vai lá ter uma Creedence, tem aquelas de sempre. Black Sabbath, aquelas de sempre. Mas aqui começa a falar de uns artistas, poxa, que é tão importante quanto e que ninguém lembra. Na época, né? Agora, conforme aí a comunicação vai evoluindo, internet, música vai ficando mais acessível, então todo mundo aí vai tendo mais informações. Mas, por exemplo, aqui fala de Grateful Dead, por exemplo. Nunca nem tinha ouvido falar e fala, puta história aqui da banda, com vários discos aqui pra... assim, recomendando, indicando aqui o álbum, falando porque o impacto que a banda fez na época lá, né, na Califórnia, São Francisco, ali no meados dos anos 60. Então fala também do Jeff Beck, The Jam, por exemplo, Free. Então, muitos artistas aqui que... Cramps, por exemplo. Então, ele abrange bastante estilo, assim, bastante vertente do rock nacional. Van Morrison, por exemplo. Então, Traffic, era tudo artista pra mim que era... quem são esses caras? Aqui eles contam aqui, falam sobre a banda Stone Roses também. Indica alguns discos, faz uma síntese da história da banda, a história daquele disco. Sensacional. É um livro aqui que, mesmo vendo ele vendendo, dá vontade de comprar de novo. De tão bacana que é, de tão enriquecedor. Então, claro, tudo isso aqui eu indico, mas esse aqui eu indico mesmo, aqui elevado aí à enésima potência, né? Porque quer conhecer de música, entender o rock, entender o rock como tudo, né, no geral, na sociedade, e pegar esse livro aqui que você vai ter uma aula. Até hoje eu comprei esse livro foi no ano 2000. Tá meio detonadinho, assim, já vi outras edições vendendo, zeria, mas eu amo esse livro aqui. Falo álbum porque ele fala de tanto álbum. E dos nacionais ele indica aqui também Arnaldo Batista, Gangue 90 Absurdete, Kid Abelha, Plebe Rude, Titãs, Paralamas, O Traje a Rigor, Ira, Cazuza, aqui já solo, né? Então, Engenheiros, bem bacana aqui. É um livro muito legal, então se você vê, já não é tão fácil de achar, mas se você vê, pega e vai por mim que é sucesso.
livraço aqui, que maravilhoso. E para fechar aqui a série, vou pegar um livro aqui que ele me serviu assim para eu ver o mundo assim, não só o rock, como o além do rock. Por exemplo, um soft rock, um pouquinho de blues, um artista que flerta ali com jazz, com o R&B, né, rhythm and blues. Poxa, tem muito mais música bacana que além do rock and roll. Foi esse livro aqui, ó, Os Ídolos do Pop Rock, aqui do saudosíssimo aqui, jornalista Fabian Shakur. Puta, é um cara aí que eu não conheci ele pessoalmente, mas a gente tinha amizade assim no Facebook. A gente direto, as publicações dele, as minhas, ele foi um jornalista desde os anos 80, ele entrevistou até Paul McCartney, ele trabalhou em tudo que é revista, jornal, fez muito trabalho. Então ele tinha história para contar e a história a rodo. Então, sempre que qualquer disco que eu postava lá que eu estava ouvindo, eu tenho esse hábito de colocar nas redes sociais lá principalmente lá no Instagram, que eu estou ouvindo e conto uma historinha do disco, falo das músicas que tem lá, enfim. Então, poxa, sempre ele enriquecia lá, ele dava os comentários dele, ele complementava e enriquecia. Era um cara que tinha um conhecimento, ele morava no interior. Até falava, ó, você vai autografar esse seu livro. Ele ficava todo feliz que eu tinha o livro dele. Só que ele morava no interior e esse encontro nunca aconteceu. Até lembro, numa segunda-feira eu postei uma notícia lá que um amigo meu havia falecido. Ele deu as condolências pra mim, mandou lá escrever as condolências. Aí na terça-feira ele foi a vez dele embora. Nossa, velho, que semana difícil, né, velho? Tava na terça, né? Tava lá, né, no cemitério lá, né, por causa de um amigo, e outro tinha acabado de falecer no interior. Então, ele até me falava assim, ele tinha as publicações dele. Ele sempre falava pra mim, olha, desistir nunca é opção. Eu falava, puta, o cara faz um texto tão enriquecedor e pouca gente curte. Só quando é assunto que, dependendo, quando começa essas palhaçadas, se o cara não quis tomar uma vacina, se é uma pessoa física, tá? Se a pessoa física, né, da banda tal votou em não sei quem. Aí quando tinha esses comentários, falava sobre a banda, da jurídica, aí bomba, né, os comentários. Que, pessoal, é o que mais tem hoje, infelizmente, né? Pouca gente quer saber de música, quer saber de defender o que não ouve, atacar o que não ouve e tá aí, enfim, né? A gente resiste e luta aí contra essas ignorâncias, né? Então, um cara que muito se me inspirava, eu falava que eu queria parar, às vezes falava, meu, comigo também acontecia, você faz puta texto legal e ninguém nem lê, né? Às vezes, sabe, você vê que a pessoa às vezes curte por dó, uma ou outra, assim, fala, ele não, tipo, desistir não é opção, seguir em frente ou seguir isso comigo, então é isso aí, vai. Muita introdução aí pro Fabian, esteja em paz aí onde quer que ele esteja, né? Mas falar aqui desse livro dele. Eu quando eu comprei ele usado, vi que tava um preço bacana, assim, eu comprei usado. Isso aqui vai, só pela capa já dá pra ver do que se trata. Então, tem B.B. King, tem The Carpenters, tem Michael Jackson, tem Elton John, Rolling Stones, Elvis Presley. Tem Bob Dylan aqui na contracapa, Simon Garfunkel. Então, você vê que já abre assim, vai, Bon Jovi. E lendo aqui o livro, meu, fala de tanta coisa. Por exemplo, até pela que sinopse ele fala, você é fã dos Beatles, ele não tem a menor ideia de quem seja o Matchbox 20, que lá da banda ali no final dos anos 90 ali, estava fazendo, tipo, teve um impacto, assim, os caras venderam bastante. Aqui no Brasil nem tanto, assim, mas dá um impacto, assim, pra banda, acharam que ele ia ser um próximo, sei lá, gigante. Tipo, cresceu, mas não tanto, assim, mas falta ver. Você adora música de Mariah Carey e Ricky Martin, mas nunca ouviu falar de Carole King, por exemplo, eu dá vários exemplos aqui. Aí fala que o livro é indicado, e é mesmo, né? Por exemplo, aqui, abri uma página, por exemplo, aqui no Chaba Rinks, por exemplo. Cantor que fazia um reggae com dance hall, né? Mas ele teve um sucesso gigantesco lá nos anos 90, né?
Mr. Loverman, aí fala sobre The Shadows, Prodigy, Pearl Jam, Michael Jackson, Jimmy Cliff. Então ele abrange, fala as bandas de rock and roll, né? Rolling Stones, Ed Cochran, mas também vai para outras linhas, exemplo, Electric Light Orchestra, que é a banda assim, é o rock and roll meio de arena, né? Só que pouca gente fala assim da banda, como Elvis Costello. E é bacana, eram uns artistas que eu nunca sabia nada deles. Então não só de ler, assim, a gente tinha vontade de saber quem que é, conhecer as músicas. Gostava aqui da história, Pixies, por exemplo, Police, Pretenders. Então, muitas bandas eu conheci, algumas só de nome, outras nunca tinha ouvido falar. Então, lê a história da banda. Ele vai mais ou menos nesse segmento aqui, né, do Guia de Rock em CD. Faz uma sinopse aqui da história da banda, ou do artista. Só que aqui ele coloca aqui, né, uma seção que é chamada Dicas, que é para você CD recomendados e também dica. No caso aqui, exemplo, vou pegar aqui da Pat Smith, CD recomendado. Aqui ele fala sobre o Easter e o outro disco Gang Ho, que era um álbum recente aqui na época. É um livro de 2001. E a seção Dicas, aí já fala, olha, quando ela ficou sem lançar disco próprio, ela participou de trilha de filme, disco beneficentes, aí ele já dá uma dica aqui de alguns CDs, alguns trilha aqui, né, tipo de filme, de outros projetos assim fora assim que o artista teve. Igual, por exemplo, quando é artista, sei lá, acho que o Bill Haley, seus comentários aqui, em His Comments, ele fala sobre os discos. Às vezes ele fala, olha, tal coletânea já basta, pra você ter uma ideia da banda, do artista, já faz um panorama legal. Aí a parte de dica já fala, olha, fuja dos lançamentos da editora tal. Fica só nessa editora. Porque da outra editora foram pegando música ao vivo e trabalhando. Então, tipo, o Jenny Vincent também fala isso. Teve muito... Deixa eu só conferir aqui. Não, do Jenny Vincent não, mas tem muito artista aqui que ele fala... fala sim, estava lendo errado aqui. Quando o Jenny Vincent saiu da Capitol em 63, ele chegou a regravar muitos seus sucessos em outros selos. Fuja dessas releituras, são muito inferiores às versões originais. Antes de comprar uma coletânea do Jenny Vincent, certifique se ela é da Capitol Records. Se não for, é fria, foge. Aí a parte de recomendados. Aí fala Rock and Roll Masters, Screaming, Jenny Vincent, The Screaming End. Então, coletâneas aí que ele indica aqui desse artista. Mas, sensacional aqui, que me fez abrir assim, a cabeça. Então, poxa, eu posso ouvir, sei lá, aqui um Sepultura agora e daqui a pouco pôr um Simple Red. Assim, eu sempre gostei, mas esse livro me deu assim, esse lado assim, despertou esse lado que a gente gosta de balada, música, eu pelo menos, do Alpha FM. Então, poxa, maravilhoso aqui, ouvir, sei lá, aqui, ó, quanta banda que ele fala, The Beat, fala do Ahá, então dá pra ouvir muito bem, posso ouvir Rolling Stones, depois ouvir um thrash metal, depois ouvir aqui uma soul music, depois ouvir um artista que flerta com country music, ó, Guess Who, Guns, então. Maravilhoso aqui, pessoal. Então, foram esses livros aí, revistas que leu e mudou assim minha cabeça, minha mente, forma assim de ouvir música. Então, eu quero saber de vocês aí, se você tem algum desses livros, alguma dessas revistas. Já aconteceu isso? Algum livro que você leu, alguma revista, alguma matéria até, que você leu e aquilo lá explodiu, assim, abriu um horizonte que você não estava vendo. E que serve como bússola até hoje. Então comenta aí, fala aí pra mim aí, divide aí, quem sabe tem algum que você leu e eu também li e não lembro, ou você leu algum desses aqui e também não lembrava. Então, pessoal, é isso aí. Então, recapitulando o livro aqui, ó, ABZ Rock Brasileiro. Isso aqui, A Morte do Rock and Roll. Isso aqui já é um pouco mais difícil, o livro português. Achei numa livraria, acho que nem existe, acho que era siciliano ainda a livraria. Achei ele novo lá, comprei.
revista aqui, essa edição da Metalhead, Metal Brazuca. E, pra mim, né, os dois, assim, esses aqui, ó. Eu podia falar do vídeo, gravar só os dois aqui, mas seria injusto com os demais aqui. Então, o Guia de Rock em CD e Ídolos do Pop Rock, pra mim, esses dois livros aqui posso chamar livros de cabeceira e literalmente. Quantas vezes eu tô lendo, lendo e coloquei na cabeceira, dormi, no outro dia continuei a leitura. Então tá aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E comenta aí, tá? Os livros aí que, quem sabe, a dica que serviu pra você pode servir pra mais galera aí, pra mim também. Então beleza, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.